O celular da minha filha tocou à meia-noite, e quando olhei a tela, senti meu coração parar. O nome que brilhava ali era impossível, absurdo, aterrorizante. Mamãe. O número era o dela, aquele que eu tinha desligado há 5 anos, logo depois do enterro. Minha esposa estava morta. Eu mesmo tinha segurado a mão dela no hospital quando ela partiu. Então por que diabos o telefone dela estava ligando agora, no meio da madrugada, para nossa filha? Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Quero saber se essa história está chegando até você. Se de alguma forma minhas palavras podem encontrar alguém que entenda o que passei. Eu sou Roberto Pires, tenho 63 anos e passei a maior parte da minha vida trabalhando como contador em um escritório no centro de São Paulo. Não sou homem de muitas emoções, sempre fui mais racional, mais prático. Números fazem sentido para mim. Balanços, planilhas, declarações de imposto. Tudo isso tem lógica, tem ordem. Mas o que aconteceu naquela noite de sexta-feira desafiou toda a lógica que eu conhecia. Minha esposa, Helena, morreu há 5 anos de câncer de mama. Foi uma luta longa, dolorosa, que nos consumiu financeiramente e emocionalmente. Ela tinha apenas 54 anos quando partiu, jovem demais para deixar este mundo. Deixou um vazio enorme na minha vida e na vida da nossa filha única, Renata, que hoje tem 32 anos. Naquela noite de sexta-feira, Renata tinha vindo jantar em casa, como fazia toda semana. Moramos no bairro da Lapa, na zona oeste de São Paulo, em um apartamento de 3 quartos que comprei há mais de 20 anos, quando Renata ainda era criança. Depois que Helena morreu, o apartamento ficou grande demais, silencioso demais, mas eu nunca consegui me mudar. Cada cômodo ainda guarda a presença dela. Renata chegou por volta das 7 da noite trazendo uma lasanha pronta que tinha comprado no supermercado. Ela trabalha como gerente de recursos humanos em uma empresa de tecnologia na região da Paulista e sempre anda ocupada, estressada, com aquela cara cansada de quem trabalha demais e dorme pouco. É bonita como a mãe era, tem os mesmos olhos castanhos e o mesmo cabelo escuro. Mas nos últimos meses eu tinha notado algo diferente nela. Estava mais magra, mais pálida, com olheiras fundas que a maquiagem não conseguia esconder completamente. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela sempre respondia a mesma coisa. Trabalho, pai, só trabalho. Eu queria acreditar, mas algo no meu peito de pai dizia que havia mais. Jantamos na pequena mesa da cozinha, conversando sobre amenidades. Ela me contou sobre um projeto difícil no trabalho, sobre como o chefe estava cobrando resultados impossíveis, sobre como pensava em procurar outro emprego. Eu ouvia, aconselhava, tentava ser o pai presente que sempre tentei ser, mesmo depois de perder minha esposa. Depois do jantar, nos sentamos na sala para assistir ao Jornal das 8. Renata estava mexendo no celular, como sempre, aquele aparelho grudado na mão dela como se fosse uma extensão do próprio corpo. De repente, ela se levantou dizendo que precisava ir ao banheiro. Deixou o celular no sofá, ao meu lado, e saiu. Foi então que a tela acendeu com uma notificação. Não era minha intenção olhar. Juro que não era. Mas meus olhos foram atraídos automaticamente pela luz. E o que vi fez todo o sangue do meu corpo gelar. Era uma mensagem de WhatsApp de um contato salvo como mamãe. A prévia da mensagem dizia: Filha, não esqueça de conversar com seu pai sobre aqueles documentos que te falei. Fiquei paralisado olhando para aquela tela. Mamãe, o telefone da Helena. Meu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. Como isso era possível? Eu mesmo tinha ido à operadora de telefonia meses depois do funeral e cancelado a linha dela. Tinha até guardado o chip do celular dela em uma caixinha, junto com outras lembranças. A aliança de casamento, o colar que ela sempre usava, aquele lenço de seda que eu tinha dado de presente no último aniversário dela. Olhei para o corredor, checando se Renata ainda estava no banheiro. A porta continuava fechada. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nos meus ouvidos.
Sem pensar muito, sem considerar as consequências, peguei o celular dela e deslizei o dedo na notificação. O WhatsApp abriu direto na conversa porque o celular da Renata não tinha senha na tela de bloqueio. Eu sempre tinha achado isso imprudente, mas nunca imaginei que um dia agradeceria por essa falta de segurança. A conversa estava ali, aberta na minha frente. Uma sequência de mensagens que fazia cada vez menos sentido quanto mais eu lia. As mensagens mais antigas datavam de 3 meses atrás. Todas vinham daquele número, o número que tinha sido da Helena. E todas eram escritas como se realmente fossem dela. Filha querida, como você está? Estou preocupada com você. Filha, preciso que você cuide daqueles papéis do seu pai. É importante. Renata, meu amor, você precisa ser forte. Seu pai não vai entender agora, mas um dia vai. Subi na conversa com os dedos trêmulos, lendo mensagem após mensagem, cada uma mais perturbadora que a anterior. E então encontrei algo que fez meu estômago revirar. Era uma mensagem de Renata respondendo: Mãe, eu não sei se consigo fazer isso. Me sinto mal enganando o papai. Ele confia em mim. Enganando? Que tipo de engano? Continuei lendo, meu coração disparado, minhas mãos suando frio. A resposta veio rápida daquele número fantasma. Filha, não é enganar. É proteger o futuro da família. Seu pai está velho, não entende como as coisas funcionam hoje em dia. Aqueles imóveis que ele tem vão se perder se não fizermos algo agora. Os imóveis. Meu Deus, estavam falando dos meus imóveis. Quando Helena morreu, além do apartamento onde moramos, eu tinha 3 pequenos imóveis comerciais que tinha comprado ao longo dos anos como investimento. Nada de extraordinário. Apenas salas comerciais modestas em prédios da região central de São Paulo que eu alugava e que me davam uma renda extra para complementar minha aposentadoria. Eram minha segurança, meu colchão financeiro, o que garantia que eu pudesse viver com dignidade na minha velhice. Por que diabos estariam falando sobre transferir esses imóveis? E quem estava por trás daquelas mensagens? Alguém estava usando o número da minha esposa morta para manipular minha filha, para convencê-la a fazer algo com minhas propriedades. Mas quem? E por quê? Escutei o barulho da descarga do banheiro. Renata estava voltando. Rapidamente saí da conversa do WhatsApp e coloquei o celular de volta exatamente onde ela tinha deixado, na almofada do sofá. Tentei controlar minha respiração. Tentei fazer minha cara voltar ao normal. Mas por dentro, eu estava em pânico total. Renata voltou para a sala e se sentou ao meu lado, pegando o celular de volta como se nada tivesse acontecido. Continuamos assistindo ao jornal, mas eu não conseguia mais prestar atenção em nada do que o apresentador falava. Minha cabeça estava a mil, tentando processar o que tinha acabado de descobrir, tentando entender o que estava acontecendo. Pai, você está bem? A voz da Renata me tirou dos meus pensamentos. Você está pálido. Estou bem, filha. Menti, forçando um sorriso. Só um pouco cansado. Acho que a lasanha estava um pouco pesada. Ela me olhou com preocupação, mas não insistiu. Depois de mais alguns minutos de silêncio constrangedor, ela olhou o relógio e disse que precisava ir. Tinha que acordar cedo no sábado para uma reunião online com clientes da empresa que ficavam em outro fuso horário. Acompanhei ela até a porta. Dei um beijo na testa dela, como sempre fazia, e a vi entrar no elevador acenando. Fechei a porta do apartamento e encostei nela, meu corpo inteiro tremendo. O que eu tinha acabado de descobrir? Minha filha estava sendo manipulada por alguém que se fazia passar pela mãe dela. Ou pior, será que ela mesma estava envolvida nisso de alguma forma? Não, eu me recusei a acreditar nisso. Renata era minha filha. Eu tinha criado ela com valores, com caráter. Ela nunca me faria mal intencionalmente. Alguém estava usando ela, manipulando ela, aproveitando da saudade que ela sentia da mãe para fazer algo terrível. Fui para o quarto, mas sabia que não conseguiria dormir. Fiquei deitado na cama olhando para o teto, a mente rodando sem parar. Pensava em Helena, em como ela tinha sido uma esposa dedicada, uma mãe amorosa. Pensava em Renata, naquela menina que eu tinha visto crescer,
que tinha me enchido de orgulho quando se formou na universidade, quando conseguiu seu primeiro emprego. Deviam ser quase 2 da manhã quando finalmente levantei da cama. Não adiantava ficar ali torturando minha mente. Fui até a cozinha, peguei um copo de água e me sentei à mesa. Foi então que tive uma ideia. O celular velho da Helena ainda estava guardado. Eu nunca tinha tido coragem de ligá-lo depois que ela morreu, mas talvez agora fosse a hora. Fui até o armário do quarto onde guardava uma caixa com as coisas dela. Abri com cuidado, como se estivesse mexendo em algo sagrado. Lá dentro estavam as joias simples que ela usava, alguns lenços, cartões que eu tinha dado em aniversários, e no fundo, enrolado em papel de seda, o celular dela. Um aparelho antigo, daqueles com teclado físico, de 5 anos atrás. Peguei o celular e tentei ligá-lo, mas a bateria estava completamente morta. Procurei o carregador velho em uma gaveta e conectei o aparelho na tomada. A telinha acendeu mostrando o logo da marca e depois pediu a senha. Tentei a data de aniversário dela. Errado. Tentei a data do nosso casamento. Errado. Tentei a data de nascimento da Renata. Correto. O celular destravou e a tela inicial apareceu. Tinha dezenas de notificações antigas, mensagens não lidas de anos atrás, aplicativos desatualizados. Mas o que eu queria verificar era a linha telefônica. Fui nas configurações e confirmei. O chip ainda estava lá, mas quando tentei fazer uma ligação, apareceu uma mensagem dizendo que a linha estava inativa. Então, como era possível alguém estar usando aquele número para enviar mensagens para Renata? A única explicação lógica era que alguém tinha reativado a linha ou estava usando algum tipo de aplicativo para falsificar o número. Eu não entendia muito de tecnologia, mas sabia que essas coisas eram possíveis. Tinha lido notícias sobre golpistas que falsificavam números de telefone para aplicar fraudes. Mas isso significava que alguém estava deliberadamente escolhendo o número da Helena, sabendo o impacto emocional que isso teria na Renata. Quem faria uma coisa dessas? E qual era o objetivo final? As mensagens falavam sobre documentos, sobre imóveis, sobre proteger o futuro da família. Era óbvio que queriam que Renata me convencesse a transferir ou vender minhas propriedades. Fiquei acordado o resto da noite pesquisando na internet sobre golpes desse tipo. Descobri que existiam quadrilhas especializadas em fraudar idosos, usando informações pessoais obtidas de diversas formas para ganhar confiança das vítimas. Mas como eles tinham conseguido tantas informações sobre nossa família? Como sabiam sobre os imóveis? Como sabiam sobre a relação entre mim e Renata? Quando o sol começou a nascer no sábado de manhã, eu ainda estava sentado à mesa da cozinha com o notebook aberto, os olhos ardendo de cansaço, mas a mente em alerta total. Precisava fazer alguma coisa, mas o que exatamente? Confrontar Renata e arriscar que quem quer que estivesse por trás disso ficasse sabendo que eu descobri? Ou investigar por conta própria primeiro? Decidi que precisava de ajuda profissional. Por volta das 9 da manhã de sábado, liguei para meu amigo Marcelo, que tinha sido advogado antes de se aposentar. Conhecíamos um ao outro há mais de 30 anos, desde que trabalhamos juntos em um escritório de contabilidade quando éramos jovens. Ele era uma das poucas pessoas em quem eu confiava plenamente. Marcelo, preciso conversar com você sobre algo urgente. Pode me receber hoje? Minha voz devia estar carregando a tensão que eu sentia porque ele respondeu imediatamente. Claro, Roberto. Vem aqui em casa. Estou livre a tarde toda. Minha esposa saiu para visitar a filha dela. Vamos poder conversar com calma. Tomei um banho rápido, me vesti e peguei um Uber até a casa do Marcelo no Butantã, do outro lado da cidade. Durante todo o trajeto, fiquei olhando pela janela do carro sem realmente ver nada. Minha mente voltando sempre para aquelas mensagens no celular da Renata, para aquele número impossível da Helena. Marcelo me recebeu na porta com aquele abraço forte de sempre. Mas quando olhou para minha cara, sua expressão mudou. Roberto, você está com uma cara péssima. O que aconteceu? Entramos na sala e ele me serviu um café forte. Então contei tudo. As mensagens no celular da Renata, o número da Helena, as conversas sobre meus imóveis, tudo. Ele me ouviu em silêncio, o rosto cada vez mais sério.
Quando terminei de contar, Marcelo ficou alguns segundos em silêncio, processando tudo o que eu tinha dito. Então se levantou e foi até um armário, de onde tirou um bloco de notas e uma caneta. Roberto, isso é muito grave. Você está sendo alvo de uma tentativa de fraude muito bem elaborada. Esse tipo de golpe tem se tornado comum, principalmente contra pessoas da nossa idade. Mas como eles conseguem tantas informações, Marcelo? Como sabem sobre minha família, sobre os imóveis? Existem várias formas. Vazamento de dados, redes sociais, até mesmo alguém próximo que pode estar passando informações sem saber que está sendo usado. A questão agora é: o que você quer fazer? Quero proteger minhas propriedades e quero descobrir quem está por trás disso. Mas não quero que a Renata saia machucada dessa história. Ela pode estar sendo vítima tanto quanto eu. Marcelo anotou algo no bloco. Primeiro, você precisa garantir que seus bens estejam protegidos. Vamos fazer o seguinte. Na segunda-feira de manhã, vamos até o cartório e colocamos uma cláusula de inalienabilidade nos seus imóveis. Isso vai impedir qualquer transferência sem autorização judicial. O que é isso exatamente? É uma proteção legal que impede a venda ou transferência das propriedades. Mesmo que alguém consiga forjar sua assinatura ou te convencer a assinar algo, o cartório não vai aceitar a transferência. É como um seguro contra a fraude. Isso me deixou um pouco mais aliviado, mas a questão maior ainda permanecia. Quem estava fazendo isso e por quê? Marcelo continuou. Segundo, você precisa de um investigador particular. Precisa descobrir quem reativou aquele número e quem está mandando as mensagens. Eu conheço um cara bom, discreto, que trabalha com esse tipo de caso. Posso ligar para ele se você quiser. Liga, por favor. Preciso chegar ao fundo disso. Marcelo pegou o celular e fez a ligação. Conversou rapidamente com alguém do outro lado e então desligou. Ele pode te receber amanhã, domingo, à tarde. É um trabalho que não pode esperar até segunda. Anotei aqui o endereço do escritório dele. Agradeci ao Marcelo e passei o resto do sábado na casa dele. Ele insistiu que eu ficasse para almoçar, dizendo que eu não estava em condições de ficar sozinho. Tinha razão. Minha cabeça estava tão confusa que eu mal conseguia pensar direito. Almoçamos um macarrão que ele mesmo preparou e ficamos conversando sobre os velhos tempos, tentando trazer alguma normalidade para aquele dia caótico. Por volta das 5 da tarde, Renata me ligou perguntando se eu estava bem, dizendo que tinha passado lá em casa mais cedo e eu não estava. Menti dizendo que tinha ido ao supermercado e depois resolver umas coisas no banco. Ela não desconfiou de nada. Pai, preciso conversar com você sobre uma coisa amanhã. Pode ser? Meu coração acelerou. Claro, filha. Que horas você quer vir? Ela sugeriu que viesse para um almoço no domingo, por volta do meio-dia. Concordei, mesmo sabendo que eu tinha o encontro com o investigador marcado para as 3 da tarde. Pelo menos eu teria a manhã e o começo da tarde com ela para tentar entender o que estava acontecendo, talvez até sondar o que ela estava planejando dizer. Voltei para casa no final do sábado me sentindo exausto, física e emocionalmente. Dormi mal de novo, acordando várias vezes durante a noite com pesadelos confusos, onde Helena aparecia me pedindo para cuidar da Renata, me avisando sobre perigos que eu não conseguia identificar. No domingo de manhã, acordei cedo e fui até a padaria da esquina comprar pão francês fresco, como fazia todos os domingos há anos. Preparei um café forte e fiquei sentado na varanda do apartamento, olhando o movimento na rua lá embaixo, tentando organizar meus pensamentos para a conversa que teria com Renata. Ela chegou pontualmente ao meio-dia, trazendo uma travessa de lasanha caseira. Dessa vez não era comprada no supermercado. Ela mesma tinha feito, usando a receita da mãe. Esse pequeno detalhe me apertou o coração. Renata raramente cozinhava, estava sempre ocupada demais. O fato dela ter tirado tempo para fazer a receita da Helena significava que o que ela queria conversar era importante. Almoçamos fazendo conversa fiada sobre o trabalho dela, sobre o tempo, sobre nada de importante. Mas eu notava que ela estava nervosa, mexendo constantemente no guardanapo,
evitando olhar direto nos meus olhos. Quando terminamos de comer e estávamos tomando café, ela finalmente soltou: Pai, eu preciso falar com você sobre uma coisa delicada. Meu estômago apertou, mas mantive a expressão neutra. Pode falar, filha. Estou ouvindo. Ela respirou fundo e começou: Pai, você já pensou em como está organizado seu patrimônio? Quero dizer, você tem testamento, tem tudo documentado sobre o que vai acontecer com seus bens quando você não estiver mais aqui? A pergunta me pegou de surpresa, mesmo eu sabendo que alguma coisa assim viria. Filha, eu tenho apenas 63 anos. Não estou planejando morrer tão cedo. Por que essa preocupação? Ela ficou vermelha, claramente desconfortável. Não é isso, pai. Claro que não quero que você morra. Mas é que eu conversei com um advogado e ele me disse que é importante ter essas coisas organizadas para evitar problemas futuros. Um advogado? Que advogado? Ela hesitou antes de responder. Um conhecido, alguém que entende dessas coisas. Ele me explicou que com a forma como seus imóveis estão registrados agora, se algo acontecer com você, vai ter um processo de inventário muito complicado, que pode levar anos e custar muito dinheiro em impostos. Continuei ouvindo em silêncio, querendo ver até onde ela iria. E o que esse advogado sugeriu? Renata tirou alguns papéis da bolsa e colocou sobre a mesa. Ele disse que se você fizesse uma doação em vida para mim, seria muito mais simples. Você continuaria com o usufruto dos imóveis, ou seja, continuaria recebendo os aluguéis normalmente, mas a propriedade já estaria no meu nome. Assim, quando você morrer, não precisa fazer inventário e economiza um monte de impostos. Peguei os papéis e comecei a ler. Eram documentos de doação de bens, já preenchidos com os dados dos meus 3 imóveis comerciais, só faltando minha assinatura. Minha mão tremeu levemente enquanto segurava aqueles papéis. Renata, quem foi exatamente que te orientou sobre isso? Quem é esse advogado? Ela desviou o olhar. É um cara que a empresa recomendou. Ele é especializado em planejamento sucessório. Pai, eu sei que parece estranho eu vir falar disso do nada, mas é só para nos proteger. A mamãe me pediu para cuidar dessas coisas. Meu sangue gelou. A mamãe te pediu? Renata, sua mãe está morta há 5 anos. Como ela poderia ter pedido isso? Ela percebeu o deslize e ficou ainda mais vermelha. Não, eu quis dizer, antes de ela morrer, a mamãe sempre dizia para eu cuidar de você, para eu ficar de olho nas coisas práticas porque você é meio distraído com essas questões. Era uma mentira, e ambos sabíamos disso. Helena nunca tinha dito nada parecido com isso. Ela sempre confiou na minha capacidade de administrar nossas finanças. Mas eu não confrontei Renata naquele momento. Ainda queria entender qual era exatamente o papel dela nisso tudo. Filha, vou ser honesto com você. Isso é muito repentino. Preciso pensar com calma. Talvez consultar meu próprio advogado antes de assinar qualquer coisa. Vi a decepção no rosto dela. Pai, mas é só uma formalidade. Não muda nada na prática. Não muda nada? Renata, são 3 imóveis que valem juntos quase R$1,5 milhão de reais. Não é só uma formalidade. Deixa eu pensar sobre isso, conversar com o Marcelo e te dou uma resposta na semana que vem, está bem? Ela guardou os papéis de volta na bolsa, visivelmente frustrada. Tá bom, pai. Mas não demora muito, por favor. O advogado disse que quanto antes fizermos isso, melhor. Ela saiu pouco depois, e eu fiquei sozinho no apartamento com aquele peso no peito. Minha filha tinha acabado de tentar me convencer a assinar a transferência dos meus imóveis. Será que ela sabia que estava sendo manipulada? Ou será que ela estava conscientemente participando de um golpe contra o próprio pai? Não queria acreditar na segunda opção, mas os fatos estavam ali. Olhei o relógio. 2h15 da tarde. Em 45 minutos eu tinha que estar no escritório do investigador particular. O escritório do investigador ficava em uma sala comercial discreta no bairro de Pinheiros, em um prédio antigo que já tinha visto dias melhores. Subi as escadas apertadas até o 3º andar e bati na porta com uma placa simples. Investigações Ferreira. Uma voz masculina mandou entrar.
O homem que me recebeu era mais jovem do que eu esperava. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelos grisalhos, barba por fazer e aquele olhar cansado de quem já viu muita coisa na vida. Senhor Roberto Pires, sou Gilberto Ferreira. O Dr. Marcelo me ligou falando sobre seu caso. Sente-se, por favor. A sala era pequena, com uma mesa cheia de papéis, um computador velho, estantes abarrotadas de pastas e arquivos. Havia um quadro branco na parede com fotos e anotações que pareciam de outros casos. Sentei-me na cadeira de frente para ele e comecei a contar toda a história mais uma vez. Ferreira me ouviu com atenção, fazendo anotações em um bloco. Quando mencionei as mensagens vindas do número da Helena, ele levantou uma sobrancelha. Interessante. Usar o número de uma pessoa falecida é uma tática relativamente nova, mas cada vez mais comum. O senhor trouxe o número que está sendo usado. Anotei em um papel e passei para ele. Ele digitou o número em seu computador e começou a fazer algumas buscas. Depois de alguns minutos, virou a tela para mim. Esse número foi reativado há 4 meses pela operadora. Foi registrado em nome de uma empresa de consultoria chamada Silva e Associados. Conhece? Nunca ouvi falar. É uma fachada. Empresas assim são criadas especificamente para cometer fraudes. Elas abrem, operam por alguns meses e depois fecham sem deixar rastro. Mas o que me preocupa mais é o timing. Como assim? 4 meses atrás foi exatamente quando esse tipo de operação começaria a preparação. Primeiro, levantam informações sobre a vítima, patrimônio, família, relacionamentos. Depois, identificam o ponto fraco. No caso do senhor, é claramente sua filha. Usam ela para chegar até o senhor. Mas como conseguiram tantas informações sobre minha família? Ferreira deu um sorriso sem humor. Senhor Roberto, o senhor tem perfil no Facebook? Tenho, mas posto muito pouco. Não importa. Sua filha tem? Tem, ela posta bastante. Pronto. Ali já tem 80% das informações necessárias. Nomes, datas importantes, locais que frequentam, círculo social. O resto conseguem através de vazamentos de dados, que infelizmente são muito comuns. Ferreira continuou digitando. Os outros 20% provavelmente vieram de alguém próximo, conscientemente ou não. Alguém que tem acesso a informações mais detalhadas sobre seu patrimônio. Isso me incomodou profundamente. Alguém próximo? Quem? Não muitas pessoas sabiam dos detalhes dos meus imóveis. Meus filhos, meu advogado, minha contadora, alguns amigos próximos. Era difícil imaginar qualquer um deles envolvido nisso. Senhor Roberto, vou precisar de algumas coisas do senhor. Primeiro, autorização por escrito para eu investigar o número de telefone e a empresa que o registrou. Segundo, acesso ao perfil de redes sociais da sua filha, se possível. Terceiro, uma lista de todas as pessoas que têm conhecimento detalhado sobre seu patrimônio. Autorizei formalmente a investigação assinando uns documentos. Sobre o perfil da Renata, expliquei que não tinha acesso e não queria invadir a privacidade dela dessa forma. Ferreira entendeu, mas disse que isso limitaria um pouco a investigação. Sobre a lista de pessoas, prometi enviar por e-mail ainda naquele domingo. E quanto aos documentos que sua filha trouxe hoje? Ferreira perguntou. O senhor assinou alguma coisa? Não. Disse que precisava pensar. Ótimo, não assine nada. Na verdade, vou te dar um conselho. Diga para sua filha que consultou um advogado e ele orientou contra fazer qualquer mudança no patrimônio agora. Isso vai ganhar tempo para a gente investigar. Mas e se eles desconfiarem que eu descobri algo? Ferreira balançou a cabeça. Por isso mesmo você tem que ser natural. Fale que consultou o Marcelo porque ficou em dúvida, que ele achou melhor esperar. É perfeitamente normal um pai cauteloso fazer isso. Fazia sentido. Saí do escritório do Ferreira com uma sensação estranha. Metade aliviado por ter alguém profissional cuidando do caso. Metade angustiado por estar investigando minha própria filha. No caminho de volta para casa, parei em uma padaria e comprei um pedaço de torta de morango. A favorita da Helena. Não sei por que fiz isso. Talvez precisasse de algum conforto, alguma conexão com tempos mais simples.
Quando cheguei em casa, liguei para Marcelo contando sobre o encontro com o investigador e sobre a conversa com Renata. Ele ficou preocupado. Roberto, isso está mais sério do que eu pensava. Se sua filha já está trazendo documentos prontos, significa que eles estão na fase final da operação. Você fez bem em não assinar nada. O que eu faço agora, Marcelo? Continuo agindo normalmente com a Renata? A voz dele ficou séria do outro lado da linha. Exatamente isso. Age como se nada tivesse acontecido. Como se você simplesmente estivesse sendo cauteloso. Como qualquer pai seria. Amanhã de manhã, bem cedo, nos encontramos no cartório para registrar a cláusula de inalienabilidade. Isso já vai proteger seus imóveis enquanto o Ferreira investiga. Desliguei o telefone e fiquei andando pelo apartamento vazio. Passei pela sala, pelo corredor, entrei no quarto que tinha sido da Renata quando ela morava conosco. Estava preservado exatamente como ela deixou quando saiu para morar sozinha, aos 25 anos. Posters antigos na parede, uma estante cheia de livros da faculdade, bibelôs que ela colecionava quando criança. Sentei na cama dela e olhei ao redor. Quantas noites eu e Helena tínhamos ficado ali, conversando com ela sobre seus problemas de adolescente, seus sonhos, seus medos. Ela sempre foi uma menina boa, estudiosa, responsável. O que tinha acontecido para ela estar envolvida nisso agora? Meu celular tocou me tirando dos pensamentos. Era uma mensagem da própria Renata. Pai, pensei melhor e acho que fui precipitada hoje. Você tem razão de querer consultar seu advogado. Me desculpa se pareci insistente demais. Te amo. A mensagem me deixou ainda mais confuso. Era genuína ou era parte da manipulação? Respondi de forma simples. Não precisa se desculpar, filha. Também te amo. Amanhã vou falar com o Marcelo e a gente conversa depois com calma. Passei o resto do domingo tentando me distrair assistindo futebol na televisão, mas minha mente voltava sempre para o mesmo lugar. As mensagens, o número da Helena, os documentos, tudo formava um quebra-cabeça sinistro que eu ainda não conseguia montar completamente. À noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há anos. Ajoelhei do lado da cama e rezei. Não sou homem muito religioso, mas naquele momento precisava de alguma força maior para me guiar. Rezei por sabedoria para tomar as decisões certas, por proteção para minha filha, e pedi a Helena, onde quer que ela estivesse, que me ajudasse a entender o que estava acontecendo. Na segunda-feira de manhã, acordei às 6h30 com o despertador. Tomei banho, me arrumei, e às 8 em ponto estava encontrando Marcelo na porta do cartório de notas no centro da cidade. Ele já tinha preparado toda a documentação necessária para registrar a cláusula de inalienabilidade nos 3 imóveis. O processo foi mais rápido do que eu imaginava. Em menos de 2 horas, tudo estava registrado. Agora, mesmo que alguém tentasse me fazer assinar alguma transferência, o cartório bloquearia qualquer tentativa. Marcelo me explicou que essa proteção ficaria ativa por tempo indeterminado até que eu mesmo, pessoalmente e com testemunhas, solicitasse a remoção. Saímos do cartório e fomos tomar café em uma padaria próxima. Marcelo estava satisfeito. Pronto, Roberto. Seus imóveis estão protegidos. Agora é questão de descobrir quem está por trás disso e qual é exatamente o papel da Renata. Você acha mesmo que ela pode estar sendo manipulada? Ou você acha que ela está conscientemente tentando me roubar? Marcelo tomou um gole do café antes de responder. Conheço a Renata desde que ela era criança. Nunca vi nela um caráter ruim. Mas as pessoas mudam, Roberto. Principalmente quando estão sob pressão. Se ela está com problemas financeiros, se alguém está ameaçando ela, se ela acredita mesmo que aquelas mensagens são da Helena de alguma forma, as pessoas fazem coisas que nunca imaginariam ser capazes de fazer. A ideia de que Renata pudesse estar com problemas financeiros graves não tinha me ocorrido antes. Ela sempre pareceu bem-sucedida, com um bom emprego, um apartamento próprio. Mas será que as aparências não estavam enganando? Será que por trás daquela fachada de sucesso havia dívidas, problemas, desespero? Voltei para casa com essas perguntas na cabeça. Assim que cheguei, liguei para o Ferreira. Ele atendeu no segundo toque. Senhor Roberto, estava justamente indo te ligar.
Já tenho algumas informações. Meu coração acelerou. Pode falar. A empresa Silva e Associados que registrou o número é de fachada, como eu suspeitava. Mas consegui rastrear o IP dos computadores usados para ativar a conta de WhatsApp. E o que você descobriu? O IP aponta para um café internet na região da Vila Madalena. É um lugar que ainda existe nos dias de hoje, você acredita? Frequentado principalmente por pessoas que não querem usar seus próprios computadores para fazer certas coisas. Fui lá ontem à noite e conversei com o dono. Ele me mostrou as câmeras de segurança. Ferreira fez uma pausa dramática. E reconheci a pessoa que usou o computador no dia em que a linha foi reativada. Mas o senhor não vai gostar do que vou dizer. Meu estômago apertou. Quem era? Era sua filha, senhor Roberto. Renata estava lá, sozinha, usando um dos computadores do café. As imagens são claras. Senti como se tivessem me dado um soco no estômago. Então era verdade. Renata estava envolvida. Não era apenas uma vítima sendo manipulada. Ela tinha ido pessoalmente reativar o número da mãe. Mas por quê? Por que ela faria isso? Senhor Roberto, a voz do Ferreira me trouxe de volta. Você está aí? Estou, consegui dizer. Minha voz saindo mais fraca do que eu queria. Tem mais alguma coisa? Sim. Consegui também informações sobre a situação financeira da sua filha, através de contatos que tenho. Ela está com dívidas sérias. Deve aproximadamente R$230 mil em cartões de crédito e empréstimos bancários. R$230 mil? Como ela chegou nesse ponto? Pelos registros que consegui, começou há uns 2 anos. Primeiro foram compras no cartão que ela não conseguiu pagar integralmente. Depois, empréstimos para cobrir os juros. Depois, mais empréstimos para cobrir os empréstimos anteriores. É o ciclo clássico do endividamento. Agora ela está no limite, provavelmente sendo cobrada diariamente. Então ela planejou tudo isso para conseguir dinheiro para pagar suas dívidas. Não necessariamente sozinha, ponderou Ferreira. Ainda pode haver alguém manipulando ela, alguém que descobriu sobre as dívidas e ofereceu uma solução. Preciso investigar mais. Vou verificar com quem ela tem se encontrado, quem são os contatos próximos dela. Me dá mais uns 2 dias. Desliguei o telefone e me sentei no sofá da sala, completamente atordoado. Minha filha estava em uma situação financeira desesperadora e, ao invés de vir me pedir ajuda, tinha decidido tentar fraudar meus imóveis, usando o número da própria mãe morta. Era uma traição em tantos níveis que eu nem conseguia processar completamente. O telefone tocou de novo. Dessa vez era a própria Renata. Pai, você já falou com o Dr. Marcelo sobre aqueles documentos? Respirei fundo tentando manter a voz normal. Falei sim, filha. Ele acha melhor a gente não fazer nada agora. Disse que posso ter problemas com o imposto de renda se fizer doação de bens nesse momento. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois Renata disse com uma tensão clara na voz. Mas pai, o advogado que me orientou disse que não teria problema nenhum. Deve ser uma questão de interpretação diferente da lei. Filha, eu confio no Marcelo. Ele é advogado há mais de 30 anos e nunca me deu um conselho errado. Vamos deixar isso para mais tarde, está bem? Não tem pressa. Senti que ela estava segurando a frustração. Está bom, pai. A gente conversa depois. Preciso ir trabalhar agora. Tchau. Ela desligou abruptamente. Fiquei segurando o telefone, imaginando o que ela estaria pensando agora. Se estaria ligando para alguém contando que eu tinha recusado assinar os papéis, se estaria planejando uma nova estratégia. Passei o resto da segunda-feira em casa, incapaz de me concentrar em qualquer coisa. Tentei ler, tentei assistir televisão, tentei até fazer um sudoku que tinha comprado na banca, mas nada prendia minha atenção por mais de 5 minutos. Minha mente ficava voltando sempre para o mesmo ponto. Minha filha tinha me traído. Na terça-feira de manhã, recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Atendi com cautela. Roberto Pires? Sim, quem fala? Meu nome é Rogério Silva. Sou advogado. Estou ligando porque sua filha Renata me contratou para auxiliá-la em um planejamento sucessório da família Pires, e ela mencionou que o senhor está com algumas dúvidas sobre o processo.
Então esse era o advogado que estava orientando Renata. Doutor Rogério, agradeço a ligação, mas já consultei meu próprio advogado e ele me orientou a não fazer nenhuma movimentação patrimonial neste momento. A voz do outro lado ficou mais insistente. Senhor Roberto, com todo respeito ao colega que o senhor consultou, mas posso garantir que essa orientação está equivocada. O senhor está perdendo uma oportunidade excelente de economizar impostos e proteger o futuro da sua filha. Doutor, minha decisão está tomada. Não vou fazer nenhuma alteração no registro dos meus imóveis agora. Ele mudou de tática. Senhor Roberto, posso ser franco com o senhor? Sua filha está numa situação delicada. Ela tem dívidas significativas e estava contando com essa reorganização patrimonial para resolver alguns problemas. O senhor não quer ajudar sua própria filha? A manipulação estava ficando óbvia demais. Como o senhor sabe das dívidas da minha filha, doutor? Isso não seria informação confidencial? Houve uma pausa. Ela me contou. Somos advogado e cliente. Temos uma relação de confiança. Mas o senhor, como pai, não deveria se preocupar em ajudá-la. Eu ajudo minha filha da forma que eu achar adequada, Dr. Rogério. E neste momento, não passa pela transferência dos meus bens. Agradeço a ligação. Desliguei antes que ele pudesse continuar. Minha mão tremia. O advogado tinha sido agressivo demais, desesperado demais. Isso confirmava que estavam com pressa, que algum prazo estava apertando. Liguei imediatamente para o Ferreira contando sobre a ligação. Ele ficou interessado. Rogério Silva? Espera aí, vou pesquisar esse nome aqui. Ouvi o som de teclado do outro lado. Achei. Rogério Silva, formado há 12 anos, escritório registrado na região da República. Senhor Roberto, esse cara tem várias reclamações na OAB. Processos disciplinares por conduta antiética, suspeitas de envolvimento em fraudes documentais. É um advogado sujo. Então Renata se associou com um criminoso. Pode ser que ela não soubesse, ponderou Ferreira. Ele pode ter se apresentado como um profissional sério, e ela, desesperada com as dívidas, acreditou. Ou pode ser que ela soubesse exatamente quem ele era e escolheu trabalhar com ele mesmo assim. Ainda não tenho certeza. Ferreira continuou. Mas tem uma coisa que me incomoda. Um advogado como esse não trabalha sozinho em golpes dessa magnitude. Geralmente há uma quadrilha maior por trás. Alguém que fornece os dados das vítimas, alguém que cuida da parte técnica, alguém que lava o dinheiro depois. Preciso descobrir quem mais está envolvido. Enquanto isso, o que eu faço? Continua fazendo exatamente o que está fazendo. Se mantém firme na recusa, não assina nada e documenta todas as interações. Grava as ligações se puder, guarda mensagens, tudo. Isso vai ser evidência quando formos à polícia. A polícia? A ideia de envolver a polícia me assustava. Significaria oficializar que minha filha estava cometendo um crime, que ela poderia ser presa. Ferreira percebeu minha hesitação. Senhor Roberto, eu sei que é sua filha, mas se ela está realmente envolvida conscientemente nisso, ela está cometendo fraude, falsidade ideológica, uso indevido de dados pessoais. São crimes graves. Em algum momento isso vai ter que chegar às autoridades. Não estou pronto para isso ainda. Quero entender completamente o que está acontecendo antes de tomar essa decisão. Respeito isso. Por enquanto continuamos investigando. Mas o senhor precisa estar preparado para a possibilidade de que sua filha não seja a vítima inocente que o senhor gostaria que ela fosse. Passei o resto da terça-feira em um estado de ansiedade constante. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava. Cada mensagem que chegava me fazia pular. Estava vivendo em um estado de tensão permanente que estava começando a afetar minha saúde. Minha pressão arterial estava alta. Eu sentia dores no peito. Não estava conseguindo dormir direito. Na quarta-feira de manhã, fui ao médico para uma consulta de rotina que estava marcada há semanas. O Dr. Fernandes, que era meu médico há mais de 15 anos, ficou preocupado com minha pressão. Roberto, você está com 165/95.
Isso está perigosamente alto. O que está acontecendo? Contei a ele de forma resumida sobre o estresse que estava enfrentando, sem entrar em detalhes sobre a situação com Renata. Ele me receitou um remédio para a pressão e me aconselhou a reduzir o estresse. Mais fácil falar do que fazer, doutor. Respondi com um sorriso sem humor. Ele me olhou sério. Roberto, estresse prolongado em homens da nossa idade pode levar a problemas cardíacos sérios. Você precisa cuidar disso. Se for necessário, procure um psicólogo. Não carregue tudo sozinho. Saí do consultório com a receita na mão e fui direto à farmácia comprar o remédio. Enquanto esperava na fila, meu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Senhor Roberto, precisamos conversar pessoalmente. É sobre sua filha e sobre como podemos resolver essa situação de forma que beneficie todos. Amanhã, 15h, cafeteria do Shopping Eldorado. Venha sozinho. Meu primeiro instinto foi ignorar a mensagem. Mas então pensei que talvez fosse uma oportunidade de descobrir quem mais estava envolvido nisso. Tirei um print da mensagem e enviei para o Ferreira. Ele respondeu rápido. Não vá sozinho. Vou estar lá, mas disfarçado. Haja naturalmente, deixe a pessoa falar. Não assine ou concorde com nada. E vou te dar um dispositivo de gravação para usar. Na quinta-feira pela manhã, Ferreira passou no meu apartamento e me entregou um pequeno dispositivo do tamanho de um botão que poderia ser colocado no bolso da camisa. Isso vai gravar tudo com qualidade excelente, ele explicou. Eu vou estar em uma mesa próxima na cafeteria, lendo o jornal, parecendo só mais um cliente. Chegamos ao shopping separados. Eu entrei pela entrada principal às 2h45, comprei um jornal em uma banca e fui até a cafeteria no segundo piso. Escolhi uma mesa no meio do salão onde seria fácil de encontrar. Pedi um café expresso e fiquei esperando, o coração batendo acelerado. Às 3 em ponto, um homem de uns 40 anos, terno cinza, cabelo bem cortado, se aproximou da minha mesa. Senhor Roberto, sou o Rogério Silva, o advogado. Podemos conversar? Fiz um gesto indicando a cadeira vazia. Ele se sentou, pediu um café para a garçonete e me encarou com um sorriso que tentava ser amigável, mas não alcançava os olhos. Senhor Roberto, vou ser direto. Sei que o senhor está desconfiado dessa movimentação patrimonial que sua filha propôs. Entendo perfeitamente. É uma decisão importante. Mas precisa entender que Renata está em uma situação complicada. Ela deve muito dinheiro e está sendo pressionada por credores. Alguns deles não são exatamente pessoas gentis, se é que me entende. Está me dizendo que minha filha deve dinheiro para agiotas? Ele deu de ombros. Não vou usar essa palavra. Mas são pessoas que têm métodos próprios de cobrança. Métodos que podem se tornar desagradáveis. Sua filha recorreu a essas fontes quando os bancos não quiseram mais emprestar para ela. Agora ela precisa pagar, ou as consequências podem ser sérias. Isso soava como uma ameaça velada. E o que o senhor está sugerindo, Dr. Rogério? Que eu transfira meus imóveis para minha filha para que ela possa vendê-los e pagar essas dívidas? Ele balançou a cabeça. Não é bem assim. A ideia é fazer uma doação com reserva de usufruto, como já foi explicado. O senhor continuaria recebendo os aluguéis, mas Renata poderia usar os imóveis como garantia para renegociar as dívidas dela em condições melhores. Ou seja, ela hipotecaria os imóveis que eu transferisse para ela. E se ela não conseguisse pagar, os imóveis seriam tomados pelos credores. Dr. Rogério, com todo respeito, mas isso não faz o menor sentido do ponto de vista financeiro para mim. Por que eu arriscaria perder meu patrimônio para cobrir dívidas que minha filha fez? O sorriso dele desapareceu. Porque ela é sua filha, Sr. Roberto. Porque o senhor não vai querer vê-la machucada, ou pior, essas pessoas com quem ela está envolvida não brincam em serviço. Agora a ameaça estava explícita. Estava me dizendo que Renata corria perigo físico se as dívidas não fossem pagas. Doutor Rogério, se minha filha está sendo ameaçada, o caminho correto é procurar a polícia, não transferir patrimônio de forma irregular. Ele se inclinou sobre a mesa, a voz baixa, mas intensa. A polícia não pode protegê-la 24 horas por dia.
Mas o senhor pode, transferindo os imóveis. É simples assim. Me levantei da cadeira. Essa conversa acabou, Dr. Rogério. Não vou ser ameaçado ou coagido a fazer nada. E sugiro que o senhor tenha muito cuidado com as palavras que usa, porque coerção é crime. Ele também se levantou, o rosto agora abertamente hostil. O senhor está cometendo um erro, senhor Roberto. Vai se arrepender de não ter ajudado sua filha quando teve a chance. Saí da cafeteria sem olhar para trás, as pernas tremendo. Ferreira me seguiu à distância e encontramos no estacionamento. Conseguiu gravar tudo? Perguntei. Cada palavra. Ele confirmou, mostrando um fone de ouvido. Eu estava ouvindo tudo. Esse cara acabou de cometer coerção e ameaça. Com essa gravação, podemos ir à polícia agora mesmo. Mas eu ainda hesitava. E a Renata? Se formos à polícia, ela vai ser investigada também. Ela já está sendo investigada, Roberto. Por mim. E em breve vai ser pelas autoridades. A questão é se você quer ter algum controle sobre como isso acontece ou se prefere esperar até que a situação exploda de uma forma pior. Voltei para casa completamente perturbado. A conversa com Rogério Silva tinha confirmado que a situação era muito mais grave do que eu imaginava. Não era apenas uma tentativa de fraude financeira. Havia agiotas envolvidos, ameaças de violência, uma quadrilha operando. E minha filha estava no meio de tudo isso. Naquela noite, tomei uma decisão. Liguei para Renata e pedi que ela viesse ao apartamento na sexta-feira à noite. Precisamos conversar, filha. É importante. Ela concordou, a voz cautelosa. Está tudo bem, pai? Está. Só preciso falar algumas coisas com você, pessoalmente. Na sexta-feira, arrumei o apartamento, preparei um jantar simples e fiquei esperando Renata chegar. Quando ela tocou a campainha às 7 da noite, meu coração estava disparado. Abri a porta e ela entrou, visivelmente nervosa. Oi, pai. Do que você queria falar? Sentamos na sala. Eu tinha planejado como ia conduzir aquela conversa. Tinha até anotado alguns pontos para não esquecer nada. Renata, comecei. Preciso que você seja completamente honesta comigo. Você está com problemas financeiros? Vi o rosto dela perder a cor. Como você sabe disso? Então é verdade. Quanto você deve? Ela começou a chorar, as mãos tremendo. Pai, eu não queria que você soubesse. Estou tão envergonhada. Quantos, Renata? Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. 230 mil reais. Talvez um pouco mais. Eu perdi o controle dos gastos. As dívidas foram crescendo. E agora os juros são tão altos que não consigo nem pagar o mínimo. Como você chegou nesse ponto? Ela soluçou. Começou pequeno. Compras no cartão que eu achava que conseguiria pagar. Depois a empresa cortou meu bônus e eu não consegui mais acompanhar. Tentei empréstimos para cobrir, mas só piorou. E então conheci uma pessoa que me ofereceu dinheiro emprestado fora do sistema bancário. Agiotas. Ela assentiu miseravelmente. No começo parecia a solução. Eles me emprestaram 70 mil reais. Mas os juros são absurdos, pai. 5% ao mês. Agora, 6 meses depois, a dívida já virou quase 100 mil. E eles estão me cobrando, me ameaçando. Senti uma mistura de raiva e pena. E foi aí que você conheceu o Rogério Silva? Ela levantou os olhos surpresa. Você conhece o Rogério? Conheci. Ele me procurou tentando me convencer a transferir meus imóveis para você, usando o número da sua mãe morta para te manipular. Renata ficou branca. O número da mamãe? Do que você está falando? Peguei meu celular e mostrei a ela os prints das mensagens que tinha tirado no primeiro dia. Essas mensagens que aparecem no seu WhatsApp, como se fossem da sua mãe. Você sabia que o número dela tinha sido reativado? Ela pegou meu celular com as mãos tremendo, lendo as mensagens. Pai, eu achei que fossem spam, números aleatórios. Nunca olhei direito. Renata, eu tenho uma gravação de você em um café internet reativando o número da sua mãe. Não minta pra mim agora. Ela começou a chorar mais forte. Está bem, está bem. Foi o Rogério quem me pediu para fazer isso. Ele disse que seria uma forma de me dar coragem para falar com você sobre os imóveis, que se eu tivesse mensagens que parecessem da mamãe me orientando,
Seria mais fácil. Então você sabia que estava fraudando. Você sabia que estava usando a memória da sua mãe morta para me enganar. Ela soluçava descontroladamente agora. Eu estava desesperada, pai. Aquelas pessoas estavam me ameaçando. Disseram que iam me machucar, que iam ao meu trabalho, que iam te procurar. Eu não sabia o que fazer. Me levantei e comecei a andar pela sala. Você poderia ter vindo falar comigo, Renata. Poderia ter me contado sobre as dívidas. Poderia ter pedido ajuda. Ao invés disso, você escolheu tentar me roubar. Não era roubar. Ela protestou fracamente. O Rogério disse que seria só uma reorganização, que você ia continuar recebendo os aluguéis. Renata, você realmente acredita nisso? Você acha que depois que os imóveis estivessem no seu nome, você não seria forçada a vendê-los para pagar os agiotas? Você ia perder tudo e eu ia ficar sem nada na minha velhice. Ela escondeu o rosto nas mãos. O que eu fiz, pai? Meu Deus, o que eu fiz? Você cometeu fraude. Conspirou com criminosos. Usou a imagem da sua mãe morta em um golpe. Pior, você traiu a confiança do seu próprio pai. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Eu sei e vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Mas pai, por favor, você precisa me ajudar. Aquelas pessoas vão me machucar se eu não pagar. Eles sabem onde eu moro, onde eu trabalho. Quanto tempo você tem antes que eles façam algo? Ela enxugou o rosto. Eles me deram até o final do mês. Mais 10 dias. Disseram que se eu não pagar pelo menos parte da dívida vão tomar medidas. Fiquei em silêncio por um longo momento pensando. Uma parte de mim queria abraçar minha filha e protegê-la. Outra parte queria que ela enfrentasse as consequências dos próprios atos. Finalmente falei. Renata, você tem 2 opções. Primeira, vamos juntos à polícia amanhã de manhã. Você conta tudo, entrega o Rogério Silva e os agiotas e entra em um programa de proteção se necessário. Segunda, você continua tentando resolver isso sozinha e acaba sendo presa quando tudo vier à tona. Ela me olhou horrorizada. Se eu for à polícia, vou ser presa também. Não necessariamente. Se você colaborar, se entregar os outros envolvidos, o promotor pode considerar um acordo. Você teria que pagar multa, fazer serviço comunitário, talvez até usar tornozeleira eletrônica por um tempo, mas evitaria prisão. E os agiotas? Se eu denunciá-los, eles vão atrás de mim. É por isso que existe programa de proteção. A polícia pode te mudar temporariamente de residência, te dar escolta se necessário. Renata, a alternativa é continuar sendo chantageada por criminosos pelo resto da vida. Ela ficou em silêncio por muito tempo, processando. Finalmente perguntou. E você, pai? Você vai me perdoar algum dia? Não sei, respondi honestamente. Você me machucou profundamente. Usou a memória da sua mãe, que era sagrada para nós dois, para tentar me enganar. Isso não é algo que se esquece facilmente, mas você é minha filha. E apesar de tudo, eu te amo. Então vou fazer o que qualquer pai faria. Vou te ajudar a sair dessa situação da forma correta. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez parecia ser de alívio. Obrigada, pai. Eu não mereço, mas obrigada. Não, você não merece, concordei. Mas vamos resolver isso de qualquer forma. Amanhã, 9 da manhã, nos encontramos na delegacia. Vamos contar tudo. Ela concordou com a cabeça, sem forças para mais nada. Ficou mais um pouco no apartamento. Tomamos um chá. Conversamos sobre como seria o processo. Expliquei que provavelmente ela teria que prestar depoimento por horas, que sua vida seria investigada nos mínimos detalhes, que seria difícil e constrangedor, mas necessário. Quando ela saiu, já passava das 11 da noite. Fiquei sozinho no apartamento, exausto emocionalmente. Liguei para o Ferreira e contei sobre a conversa com Renata, sobre sua confissão, sobre nossa decisão de ir à polícia no dia seguinte. Ele aprovou. Foi a decisão certa, Roberto. Vou preparar toda a documentação que coletei durante a investigação e levar também. Isso vai ajudar bastante o trabalho da polícia. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em semanas. Era como se um peso enorme tivesse saído dos meus ombros. Ainda estava machucado,
Ainda estava decepcionado, mas pelo menos agora havia um caminho claro à frente. Na sexta-feira de manhã, acordei às 7 e me arrumei com cuidado. Coloquei uma camisa social, calça de alfaiataria, sapatos engraxados. Queria estar apresentável para falar com as autoridades. Às 8h30, Renata tocou a campainha. Quando abri a porta, vi que ela também tinha se arrumado formalmente, mas seu rosto estava inchado de tanto chorar e as olheiras denunciavam uma noite sem sono. Você está pronta para isso, filha? Perguntei com gentileza. Ela assentiu, mordendo o lábio inferior nervosamente. Estou apavorada, mas sim, estou pronta. Preciso fazer isso. Preciso consertar o que fiz. Pegamos um Uber até a delegacia no centro da cidade. Durante todo o trajeto, ficamos em silêncio. Eu segurava a pasta com todos os documentos que tinha reunido. As impressões das mensagens, os comprovantes dos imóveis, as anotações que tinha feito, tudo que pudesse ajudar a polícia a entender o caso. Quando chegamos à delegacia, Ferreira já estava esperando na porta com Marcelo. Trouxe reforços, explicou Ferreira apontando para meu advogado. O Dr. Marcelo vai acompanhar vocês durante os depoimentos para garantir que tudo seja feito corretamente. Marcelo apertou minha mão e depois olhou para Renata com uma expressão séria, mas não hostil. Renata, você está fazendo a coisa certa. Vamos resolver isso juntos. Entramos na delegacia e fomos direcionados para uma sala onde um delegado nos receberia. Era uma sala pequena, com parede cinza, uma mesa de metal e algumas cadeiras desconfortáveis. O ambiente era frio, impessoal, intimidador. O delegado que assumiu o caso se chamava Tavares, um homem de uns 50 anos, careca, com cara de quem já tinha visto de tudo na vida. Ele nos cumprimentou formalmente e pediu que contássemos a história desde o início. Comecei narrando os eventos. A noite em que vi o celular da Renata tocando com o número da minha esposa morta, as mensagens que descobri, minha investigação com a ajuda do Ferreira, tudo. O delegado ouvia atentamente, fazendo anotações em um caderno. Quando terminei, ele se virou para Renata. Senhorita Renata, agora preciso ouvir sua versão. E quero que seja completamente honesta. Qualquer omissão vai piorar sua situação. Renata respirou fundo e começou a contar. Falou sobre as dívidas que acumulou, sobre o desespero quando os bancos cortaram o crédito, sobre conhecer pessoas que ofereceram dinheiro emprestado com juros abusivos. Foram essas pessoas que te apresentaram ao advogado Rogério Silva? Perguntou o delegado. Não, respondi Renata. Conheci o Rogério em um evento da empresa. Ele se apresentou como advogado especializado em planejamento patrimonial. Disse que podia me ajudar a resolver meus problemas financeiros de forma legal. O delegado levantou uma sobrancelha. E em que momento ele sugeriu usar o número da sua mãe falecida? Renata contou como Rogério descobriu sobre suas dívidas e ofereceu uma solução: convencer o pai a transferir os imóveis. Quando ela hesitou, ele sugeriu que seria mais fácil se ela tivesse algum tipo de orientação que parecesse vir da mãe. Ele disse que era só uma forma de me dar coragem, que muita gente usa mensagens motivacionais para tomar decisões difíceis. Continuou Renata, a voz tremendo. Eu sei que foi errado, eu sei que foi criminoso, mas eu estava tão desesperada que me convenci de que não era tão grave assim. O delegado Tavares fez mais algumas perguntas, depois se virou para Ferreira. O senhor tem as evidências que coletou durante sua investigação particular? Ferreira abriu sua pasta e começou a mostrar tudo. As fotos da câmera de segurança do café internet, mostrando Renata reativando o número, os registros da empresa Fantasma Silva e Associados, as informações sobre o histórico do advogado Rogério Silva, a gravação da conversa ameaçadora no shopping. O delegado examinou tudo com atenção crescente. Isso aqui é ouro puro, comentou. Com esse material, posso pedir mandados de busca e apreensão hoje mesmo. Senhor Roberto, o senhor quer apresentar queixa formal contra sua filha? Todos os olhos se viraram para mim. Renata me olhava com uma mistura de medo e esperança. Marcelo tinha me explicado que se eu não apresentasse queixa,
O Ministério Público ainda poderia processar Renata, mas minhas chances de conseguir um acordo mais favorável para ela seriam maiores. Delegado, minha filha cometeu erros terríveis, mas ela está aqui voluntariamente confessando tudo, disposta a colaborar com a justiça. Não vou apresentar queixa contra ela. Quero apresentar queixa contra o advogado Rogério Silva e contra os agiotas que a ameaçaram. Viu alívio no rosto de Renata. O delegado assentiu. Compreendo. Vou registrar a queixa contra Rogério Silva por estelionato, coação, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Quanto aos agiotas, vou precisar que a senhorita Renata forneça todos os nomes, números, endereços, qualquer informação que tenha. Renata passou as próximas 2 horas fornecendo detalhes sobre as pessoas que tinham emprestado dinheiro para ela. Nomes, números de telefone, como os contatos eram feitos, onde aconteciam os encontros para a entrega do dinheiro, tudo. O delegado anotava meticulosamente cada informação. Quando finalmente terminamos, já passava do meio-dia. O delegado Tavares nos informou que Renata teria que ficar disponível para mais depoimentos conforme a investigação avançasse. Mas por enquanto ela poderia ir para casa. Senhorita Renata, vou ser claro com a senhora. Sua colaboração está pesando a seu favor, mas isso não significa que não haverá consequências. Provavelmente o Ministério Público vai oferecer um acordo. Multa, serviço comunitário, talvez prestação de contas mensal por um período. A senhora tem que estar preparada para isso. Ela assentiu. Entendo, delegado. Vou aceitar o que for determinado. Sei que errei gravemente. Saímos da delegacia no início da tarde, todos exaustos. Marcelo sugeriu que fôssemos almoçar em um restaurante próximo para conversarmos com mais calma. Sentamos em uma mesa no fundo, longe de outros clientes, e pedimos comida que nenhum de nós realmente tinha apetite para comer. Ferreira foi o primeiro a falar. O delegado Tavares é competente. Com as evidências que apresentamos, ele vai conseguir desmantelar toda a operação do Rogério Silva. Aposto que quando investigarem esse advogado mais a fundo, vão encontrar outras vítimas. Marcelo concordou. E quanto aos agiotas, isso vai dar muito trabalho para a polícia. Essas operações geralmente envolvem mais pessoas do que imaginamos. Renata vai precisar de proteção. Renata me olhou assustada. Proteção? Você acha que eles vão tentar fazer algo comigo? Marcelo foi direto. É possível. Quando descobrirem que você colaborou com a polícia, podem querer retaliar. Vou entrar com um pedido de medida protetiva hoje mesmo. A polícia vai fazer rondas no seu prédio, e você vai ter um número de emergência para ligar caso perceba qualquer movimento suspeito. Vi minha filha empalidecer. A realidade do que ela tinha se envolvido estava finalmente ficando clara. Ela não estava apenas com problemas financeiros. Estava envolvida com criminosos perigosos que não pensariam 2 vezes antes de usar violência. Renata, você vai ficar no meu apartamento por enquanto decidi. Não quero você sozinha no seu apartamento até a polícia prender essas pessoas. Ela pareceu aliviada com a oferta. Tem certeza, pai? Depois de tudo que eu fiz, você ainda quer me ajudar? Suspirei profundamente. Renata, o que você fez foi terrível. Você me decepcionou de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Mas você é minha filha. E sua mãe, onde quer que esteja, nunca me perdoaria se eu te abandonasse quando você mais precisa de ajuda. Ela começou a chorar ali mesmo, no meio do restaurante. Ferreira desviou o olhar constrangido, mas Marcelo colocou a mão no ombro dela com gentileza. O caminho vai ser difícil, Renata. Você vai ter que reconstruir sua vida praticamente do zero. Seu nome está manchado. Você perdeu o emprego, provavelmente. Tem dívidas enormes. Mas com trabalho duro e honestidade, você pode se recuperar. Passamos o resto do almoço discutindo os próximos passos práticos. Marcelo iria preparar a documentação para a medida protetiva. Ferreira continuaria acompanhando as investigações da polícia e me manteria informado. E eu teria que ajudar Renata a organizar suas finanças
e ver como poderíamos resolver suas dívidas de forma legal. Quando voltamos para casa naquela tarde, Renata foi direto para o quarto dela, o mesmo que estava preservado desde que ela tinha saído de casa. Ouvi ela chorando baixinho por muito tempo. Eu fiquei na sala, olhando pela janela para a cidade lá embaixo, pensando em Helena e em como ela lidaria com essa situação. Meu celular tocou. Era uma mensagem de número desconhecido. Seu erro vai custar caro, velho. Sua filha vai pagar pelo que fez. Meu sangue gelou, tirei um print imediatamente e enviei para o delegado Tavares e para Ferreira. A resposta do delegado veio rápida. Já estou rastreando. Mantenha a calma e não responda. Fui até o quarto da Renata e bati na porta. Ela abriu com os olhos vermelhos. Mostrei a mensagem. Eles já sabem que você foi à polícia. A partir de agora, você não sai deste apartamento sem companhia. Entendeu? Ela olhou a mensagem e começou a tremer. Pai, estou com medo. Eles vão me matar. Não vão, respondi com mais firmeza do que realmente sentia. A polícia está trabalhando nisso agora. E eu não vou deixar nada acontecer com você. Passei o resto da tarde fazendo o apartamento ficar seguro. Verifiquei todas as trancas. Tranquei as janelas. Liguei para o síndico do prédio explicando que tínhamos uma situação de segurança e pedindo que avisasse a portaria para não deixar ninguém desconhecido subir. O síndico, seu Joaquim, que me conhecia há anos, entendeu a seriedade e prometeu reforçar a segurança. À noite preparei um jantar simples de macarrão com molho de tomate. Renata comeu pouco, ainda em choque com tudo que estava acontecendo. Pai, sinto muito por ter colocado você nessa situação, ela disse com voz fraca. Por minha causa, você está recebendo ameaças, está em perigo. Renata, as escolhas foram suas, mas as consequências são nossas. É assim que funciona em uma família. Agora vamos enfrentar isso juntos e sair do outro lado. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada barulho no corredor me fazia pular da cama para verificar. Estava com medo real pela primeira vez em muito tempo. Não medo por mim, mas medo pelo que poderia acontecer com minha filha. No sábado de manhã, o delegado Tavares ligou cedo. Senhor Roberto, conseguimos os mandados. Vamos fazer as prisões hoje à tarde. Rogério Silva e 3 dos agiotas que a Renata identificou. Preciso que vocês fiquem em casa e de portas trancadas até eu dar sinal de que está seguro. Concordei e passei a informação para a Renata. Ela ficou ainda mais nervosa sabendo que a operação estava acontecendo. E se eles vierem aqui antes de serem presos? Perguntou com voz trêmula. Ferreira também ligou oferecendo enviar um segurança particular para ficar na porta do apartamento durante a tarde. Aceitei imediatamente. Por volta das 10 da manhã, um homem grande, de ombros largos, se apresentou como Osvaldo e se posicionou do lado de fora da porta do apartamento. Sua presença era intimidadora, mas me fez sentir mais seguro. As horas se arrastavam com uma lentidão torturante. Renata ficava andando de um lado para o outro da sala, nervosa, mexendo no celular. Eu tentava ler jornal, mas não conseguia me concentrar. Ficávamos olhando para o relógio esperando notícias. Finalmente, às 5 da tarde, o telefone tocou. Era o delegado Tavares. Senhor Roberto, missão cumprida. Prendemos Rogério Silva no escritório dele. Ele tentou fugir pelos fundos, mas já tínhamos o prédio cercado. Quanto aos agiotas, pegamos 2 deles. O terceiro parece ter fugido da cidade, mas já emitimos mandado de prisão. Senti um alívio enorme. E a ameaça contra minha filha? Rogério Silva está cantando. Ele confirmou que mandou a mensagem de ameaça para você, mas garante que foi só para intimidar, que não havia plano real de violência. De qualquer forma, isso é mais uma acusação contra ele. Quanto aos agiotas, esses sim podem ser perigosos. Vou manter a medida protetiva por pelo menos 3 meses. Desliguei e contei as novidades para Renata. Ela desabou em lágrimas de alívio. Acabou? Realmente acabou? Não completamente. Respondi com honestidade. Ainda tem o processo judicial, tem suas dívidas para resolver, tem muita coisa pela frente. Mas a parte mais perigosa, sim, acabou.
Naquela noite, pela primeira vez em semanas, os dois conseguimos dormir tranquilos. No domingo, Marcelo veio ao apartamento para discutir os próximos passos legais. Renata, o Ministério Público vai chamar você para uma audiência na próxima semana. Eles vão oferecer um acordo. Baseado no que conversei com o promotor informalmente, a proposta será: multa de R$50 mil, 2 anos de serviço comunitário aos fins de semana e 3 anos de liberdade condicional, onde você vai ter que se apresentar mensalmente na justiça e manter emprego fixo. Renata engoliu seco. 50 mil? Mas eu já devo 230. Como vou pagar mais 50? Vamos chegar nisso, disse Marcelo. Primeiro, vamos negociar suas dívidas bancárias. Com a situação judicial que você está enfrentando, os bancos geralmente aceitam acordos de desconto significativo. Passei o domingo inteiro com Marcelo e Renata fazendo planilhas, ligando para bancos, organizando toda a bagunça financeira. Era um trabalho tedioso e deprimente, mas necessário. No final do dia, tínhamos um panorama mais claro. Com negociações agressivas, poderíamos reduzir a dívida total de 230 mil para aproximadamente 140 mil reais. Ainda era uma fortuna, mas era gerenciável. E a multa do acordo judicial? Perguntei. Como vamos pagar os 50 mil? Marcelo pensou um momento. Uma opção seria você, Roberto, emprestar para ela. Com contrato formal, juros baixos, prazo de pagamento longo. Ela te pagaria mensalmente conforme fosse conseguindo reorganizar a vida. Olhei para Renata. Ela estava cabisbaixa, envergonhada. Pai, eu não posso pedir mais nada para você. Já causei problemas demais. Você não está pedindo, eu estou oferecendo, respondi. Mas com condições muito claras. Primeiro, você vai procurar emprego imediatamente, mesmo que seja em algo que pague menos do que você ganhava antes. Segundo, você vai fazer acompanhamento com um psicólogo para entender como chegou nesse ponto e não repetir os erros. Terceiro, transparência total comigo sobre suas finanças até a dívida estar quitada. Quarto, se você quebrar qualquer uma dessas condições, o empréstimo vence imediatamente. Ela concordou com tudo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu prometo, pai. Vou fazer tudo certo dessa vez. Na segunda-feira, fomos ao banco e eu fiz a transferência de 50 mil reais para a conta de Renata. Era praticamente todas as minhas economias líquidas, o dinheiro que eu guardava para emergências. Mas minha filha estava em uma emergência, então era para isso que o dinheiro servia. Marcelo preparou um contrato de empréstimo formal, registrado em cartório, com prazo de 5 anos para pagamento e juros de 2% ao ano. Com o dinheiro em mãos, Renata pagou a multa acordada com o Ministério Público. Na audiência de terça-feira, ela foi formalmente sentenciada conforme o acordo. 2 anos de serviço comunitário, 3 anos de liberdade condicional e a obrigação de manter emprego fixo. O juiz foi duro nas palavras. Senhorita Renata, você teve sorte. Teve um pai que a apoiou e teve disposição para colaborar com a justiça. Muitas pessoas na sua situação acabam presas. Use essa segunda chance com sabedoria. Nas semanas seguintes, estabelecemos uma rotina. Renata acordava cedo todos os dias para procurar emprego. Enviava currículos, fazia entrevistas, enfrentava muitas rejeições quando os empregadores descobriam sobre seu processo judicial. Mas ela persistia. Aos fins de semana, cumpria as horas de serviço comunitário em um abrigo para idosos na Zona Sul. Ferreira me mantinha atualizado sobre o andamento do processo criminal contra Rogério Silva e os agiotas. O advogado estava enfrentando múltiplas acusações e provavelmente pegaria vários anos de prisão. Tinham descoberto que ele estava envolvido em pelo menos outros 8 casos similares de tentativa de fraude contra idosos. Um mês depois de tudo começar, Renata finalmente conseguiu um emprego. Não era nada glamouroso. Assistente administrativa em uma pequena empresa de contabilidade, ganhando menos da metade do que ganhava antes. Mas era honesto, e o dono da empresa, um senhor idoso chamado Moacir,
Tinha decidido dar uma chance para ela depois de ouvir sua história completa. Todo mundo merece uma segunda chance, ele disse quando a contratou. E você me parece alguém que aprendeu a lição. Com o salário novo, Renata começou a me pagar R$ 200 por mês pelo empréstimo. Era pouco, mas era o que ela conseguia depois de pagar aluguel, alimentação e começar a quitar as dívidas bancárias negociadas. Eu não me importava com a quantidade. O que importava era ver minha filha trabalhando honestamente, reconstruindo sua vida tijolo por tijolo. Ela também começou terapia com uma psicóloga especializada em vícios comportamentais e compulsão por compras. Nas primeiras sessões, descobriu que seu descontrole financeiro estava relacionado a uma tentativa de preencher o vazio emocional deixado pela morte da mãe. Estava tentando comprar felicidade, comprar distração da dor. Cada sessão era difícil, mas necessária. 2 meses após a prisão de Rogério Silva, o terceiro agiota que tinha fugido foi capturado em Curitiba tentando aplicar o mesmo golpe em outra vítima. Com todos os criminosos presos, a medida protetiva de Renata foi encerrada. Ela pôde finalmente voltar para seu apartamento, mas escolheu ficar mais algumas semanas comigo. Pai, posso te perguntar uma coisa? Ela disse uma noite enquanto jantávamos. Pode. Você acha que a mamãe estaria muito decepcionada comigo? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio pensando cuidadosamente na resposta. Sua mãe te amava mais do que tudo neste mundo, Renata. Ela ficaria triste com as escolhas que você fez, sim, mas também ficaria orgulhosa de ver você assumindo responsabilidade, trabalhando duro para consertar os erros, crescendo como pessoa. Sua mãe sempre acreditava em segundas chances. Renata limpou uma lágrima que escorria. Eu sinto falta dela todos os dias, pai. E quando começou toda essa loucura, eu ficava imaginando o que ela faria, o que ela diria. Por isso foi tão fácil para o Rogério me convencer a usar o número dela. Era como se uma parte de mim quisesse acreditar que ela estava realmente tentando me ajudar de alguma forma. Segurei a mão dela sobre a mesa. Sua mãe não precisava mandar mensagens de um celular para te ajudar. Ela está aqui. Apontei para meu coração. E aqui. Apontei para o dela. Sempre esteve. Sempre estará. Você só precisava ter escutado melhor. Naquela noite, depois que Renata foi dormir, fui até meu quarto e abri a gaveta onde guardava as coisas da Helena. Peguei o celular velho dela, aquele que tinha carregado naquela noite dramática semanas atrás. Levei até a cozinha, peguei um martelo e destruí o aparelho completamente. Coloquei os pedaços em um saco plástico e joguei no lixo. Era uma forma simbólica de encerrar aquele capítulo. O número da Helena nunca mais seria usado para o mal. Sua memória estava protegida. 3 meses se passaram. Renata estava se adaptando bem ao novo emprego. Seu Moacir estava satisfeito com o trabalho dela e até comentou comigo uma vez que ela era a funcionária mais dedicada que ele tinha. O serviço comunitário no abrigo de idosos também estava indo bem. Renata me contava que tinha criado um vínculo especial com alguns dos residentes, principalmente com Dona Irene, uma senhora de 82 anos que adorava jogar damas. As finanças dela estavam organizadas. Vivendo de forma muito mais modesta, ela conseguia pagar suas contas, contribuir com o pagamento do empréstimo que eu tinha feito, e ainda estava quitando as dívidas bancárias negociadas. Seria um processo longo, levaria anos, mas ela estava no caminho certo. Quanto a mim, minha vida tinha voltado a uma certa normalidade. A pressão arterial tinha normalizado com o remédio e com a redução do estresse. Voltei às minhas rotinas. Caminhadas matinais no parque, almoços com Marcelo uma vez por semana, partidas de dominó com os amigos do prédio nas tardes de domingo. Mas algo tinha mudado permanentemente em mim. Tinha perdido uma certa inocência, uma certa confiança cega. Agora checava meus extratos bancários semanalmente, tinha colocado autenticação em 2 fatores em todas as minhas contas online. Tinha me tornado mais cauteloso, mais desconfiado. Não era necessariamente ruim, era apenas diferente. Minha relação com Renata também era diferente. Não era mais aquela relação pai-filha incondicional e ingênua de antes.
Havia agora uma camada de cautela, de lembrança dolorosa. Mas havia também algo novo. Um respeito mútuo mais profundo, nascido de termos enfrentado juntos uma crise e saído do outro lado. Um sábado, 4 meses após tudo começar, Renata me chamou para uma conversa séria. Pai, preciso falar uma coisa importante. Meu estômago apertou imediatamente. Pode falar. Quero voltar a morar no meu apartamento. Senti uma mistura de alívio e apreensão. Você tem certeza? Está preparada? Ela assentiu com firmeza. Estou. Não posso ficar morando com você para sempre. Preciso aprender a viver sozinha de novo, a gerenciar minha própria vida, a provar para mim mesma que consigo. Mas quero que saiba que esses meses morando aqui foram essenciais. Você me salvou, pai, em todos os sentidos possíveis. Ajudei Renata a se mudar de volta para o apartamento dela no fim de semana seguinte. Levei junto um kit de ferramentas para consertar algumas coisas que estavam quebradas. Instalei trancas novas nas portas e janelas e fiz uma limpeza geral. Quando terminamos, o apartamento parecia um novo começo. Renata, agora você está sozinha de novo, mas não está realmente sozinha. Eu estou a uma ligação de distância. Qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer coisa, você me liga. Entendeu? Entendi, pai. E obrigada. Por tudo. Por não ter desistido de mim quando eu merecia que você desistisse. Por me ajudar quando eu tinha estragado tudo. Por me amar mesmo quando eu não era digna desse amor. Abracei minha filha forte, como não fazia desde que ela era criança. Você sempre foi digna de amor, Renata. Só se perdeu no caminho por um tempo. Mas encontrou a volta. E isso é o que importa. Voltei para meu apartamento sozinho naquela noite. A casa estava silenciosa, como tinha sido antes de Renata voltar a morar comigo. Mas era um silêncio diferente agora. Não era o silêncio vazio da solidão, mas o silêncio tranquilo de quem sabe que fez o que precisava ser feito. Sentei na poltrona da sala, aquela onde Helena costumava fazer tricô enquanto assistíamos televisão juntos. Fechei os olhos e falei com ela, como fazia às vezes. Helena, meu amor, acho que conseguimos. Nossa filha se perdeu, mas está se encontrando de novo. Foi duro, foi doloroso, mas acho que vamos ficar bem. Os 3, cada um à sua maneira. 5 meses após a prisão de Rogério Silva, chegou a hora do julgamento dele. Fui chamado como testemunha, assim como Renata. Era um dia chuvoso de inverno quando chegamos ao fórum. Renata estava nervosa, mas decidida. Vamos terminar isso de vez, pai. Vamos ver esse homem pagar pelo que fez. O julgamento durou o dia inteiro. Várias vítimas de Rogério Silva testemunharam. Havia um senhor de 76 anos que tinha perdido todas as economias da aposentadoria. Uma viúva de 68 que tinha sido convencida a transferir um imóvel para uma sobrinha que nem existia. Histórias trágicas de manipulação e fraude. Quando chegou minha vez de testemunhar, contei toda a história calmamente. As mensagens usando o número da minha esposa falecida, a tentativa de me fazer transferir os imóveis, as ameaças veladas. Vi Rogério Silva sentado no banco dos réus, de terno barato e cara de poucos amigos, me olhando com ódio mal disfarçado. Renata testemunhou depois de mim. Ela foi honesta sobre seu próprio envolvimento, sobre como suas dívidas a tornaram vulnerável, sobre como Rogério explorou essa vulnerabilidade. Ela chorou ao pedir desculpas publicamente para mim e para as outras vítimas que tinham filhos manipulados pelo mesmo esquema. No final do dia, o júri se retirou para deliberar. Esperamos por 3 horas no corredor frio do fórum. Finalmente, foram chamados de volta. O veredito, culpado em todas as acusações. A sentença: 12 anos de prisão em regime fechado. Vi Rogério Silva sendo levado algemado para fora da sala. Ele gritou algo ininteligível, mas os guardas o silenciaram rapidamente. Renata segurou minha mão. Acabou de verdade agora. Ele não vai poder fazer mal a mais ninguém. Saímos do fórum sob a chuva fina. Parei em uma floricultura no caminho de casa e comprei um buquê de rosas brancas, as favoritas da Helena. Renata me acompanhou até o cemitério. Não tínhamos visitado o túmulo dela desde o aniversário de morte, meses antes de tudo isso começar. Agora,
Parados ali sob a chuva, colocamos as flores no vaso de mármore. Helena, vim te contar que está tudo resolvido. Falei baixinho. O homem que usou seu nome para o mal está preso. Nossa filha está se recuperando. E eu, bem, estou velho e cansado. Mas estou bem. Cuidei da nossa família como você me pediu que fizesse. Renata se ajoelhou em frente ao túmulo, as mãos tremendo. Mãe, eu sinto muito. Sinto muito por ter deixado seu nome ser usado daquele jeito. Sinto muito por todos os erros que cometi. Mas estou tentando ser melhor. Estou tentando fazer você se orgulhar de novo. Espero que onde você estiver, possa me perdoar. Ficamos ali por alguns minutos em silêncio. Apenas nós dois e a memória de Helena. Então, Renata se levantou e me abraçou. Obrigada por me trazer aqui, pai. Eu precisava disso. Precisava me despedir dessa fase e começar de novo. 6 meses depois do julgamento, a vida tinha estabelecido uma nova rotina. Renata continuava trabalhando com seu Moacir, que tinha acabado de promovê-la para coordenadora administrativa. Não era um grande salário, mas era uma demonstração de confiança que significava muito para ela. Aos sábados, ela cumpria religiosamente seu serviço comunitário no abrigo de idosos, e me contava que tinha se tornado quase uma filha para Dona Irene. Quanto a mim, tinha finalmente voltado a dormir bem. As dores no peito tinham desaparecido, a pressão arterial estava controlada, e até tinha voltado a jogar futebol de salão uma vez por semana com um grupo de amigos da minha idade. Marcelo comentava que eu parecia 10 anos mais jovem do que alguns meses atrás. Uma tarde de quinta-feira, recebi uma ligação inesperada de um número que não reconheci. Alô? Senhor Roberto Pires? Sim, quem fala? Meu nome é Marina Oliveira. Sou jornalista do jornal O Estado. Estou fazendo uma matéria sobre golpes contra idosos e soube da sua história através do processo judicial do Rogério Silva. Gostaria de conversar com o senhor. Fiquei em silêncio por um momento pensando. Não tinha certeza se queria expor minha história publicamente. Mas então pensei que talvez pudesse ajudar outras pessoas a não caírem no mesmo tipo de golpe. Pode ser, mas preciso conversar com minha filha antes. Ela está envolvida na história e não quero tomar essa decisão sozinho. Liguei para Renata contando sobre o pedido da jornalista. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Pai, se você acha que nossa história pode ajudar outras pessoas, eu topo. Já assumi publicamente meus erros no julgamento. Não tenho mais nada a esconder. E quem sabe contar isso não ajude outras pessoas que estão na mesma situação que eu estava a procurar ajuda antes que seja tarde demais. Marcamos o encontro com a jornalista Marina para o sábado seguinte, em uma cafeteria tranquila no bairro da Liberdade. Ela era uma mulher de uns 35 anos, cabelos presos em um coque, olhar atento de quem estava acostumada a ouvir histórias difíceis. Trouxe um gravador e um caderno de anotações. Senhor Roberto, Renata, obrigada por aceitarem conversar comigo. Sei que não deve ser fácil reviver tudo isso. Queremos que a história sirva de alerta, respondi. Se puder evitar que outras famílias passem pelo que passamos, vale a pena o desconforto. Passamos as próximas 3 horas contando tudo em detalhes. Marina fazia perguntas pontuais, anotava trechos específicos, pedia esclarecimentos. Quando falamos sobre o uso do número da Helena, vi seus olhos marejarem. Isso é particularmente cruel, ela comentou. Usar a memória de um ente querido falecido para manipular emocionalmente. Infelizmente, tenho visto esse tipo de tática se tornar cada vez mais comum. Os golpistas estão ficando mais sofisticados, mais psicológicos. A matéria foi publicada 2 semanas depois, ocupando a página inteira do caderno de cidades do jornal. O título era Quando os mortos voltam a falar, a nova onda de golpes contra idosos. Nossa história estava lá, com fotos minhas e de Renata, contada de forma respeitosa, mas impactante. Marina tinha conseguido capturar a essência da traição, do desespero, mas também da redenção e da reconstrução. A repercussão foi imediata. Meu telefone não parou de tocar durante dias. Amigos que não falava há anos ligaram para dar apoio.
Vizinhos do prédio me paravam no elevador para conversar. Alguns compartilhavam suas próprias histórias de quase terem caído em golpes similares. Uma senhora do quarto andar me contou que tinha recebido mensagens parecidas supostamente de seu marido falecido, mas tinha desconfiado e bloqueado o número. Agora entendo que fiz certo, ela disse com os olhos arregalados. Renata também recebeu muitas mensagens, mas nem todas eram de apoio. Algumas pessoas a julgavam duramente nos comentários da versão online da matéria. Que filha desnaturada. Deveria estar presa. Pobre pai tendo que aguentar uma filha dessas. Eu via que os comentários a machucavam, mas ela estava aprendendo a lidar com as consequências públicas de seus atos. Pai, as pessoas têm direito de me julgar, ela disse uma noite quando jantávamos juntos. Eu fiz coisas terríveis. O que importa é que as pessoas que realmente me conhecem sabem que estou mudando. E estavam. Seu Moacir ligou para ela no dia seguinte à publicação da matéria. Renata, li a reportagem. Quero que saiba que continuo confiando em você. Na verdade, admiro sua coragem de expor publicamente seus erros para ajudar outras pessoas. Isso fala muito sobre seu caráter. Dona Irene, do abrigo, também leu a matéria. Quando Renata apareceu para seu turno de serviço comunitário no sábado, a idosa a abraçou forte. Minha querida, todos nós cometemos erros. O que nos define não são os erros, mas o que fazemos depois deles. Você está se reconstruindo com honra e dignidade. Um mês após a publicação da matéria, recebi um convite inesperado. Era de uma organização de defesa do idoso que me convidava para dar uma palestra sobre como identificar e se proteger de golpes. Queremos que o senhor conte sua história e ajude a educar outros idosos, dizia o e-mail. O senhor tem uma mensagem poderosa de vigilância, mas também de esperança. Aceitei o convite. A palestra seria em um centro comunitário na zona leste de São Paulo, para um grupo de aproximadamente 50 pessoas da terceira idade. Passei dias preparando o que ia dizer, organizando minhas anotações, decidindo quais partes da história eram mais importantes para destacar. Renata se ofereceu para ir comigo. Acho importante que eles vejam os dois lados da história, pai. O da vítima e o da pessoa que foi manipulada para participar do golpe. No dia da palestra, cheguei ao centro comunitário com 1 hora de antecedência. Nervoso como não ficava desde meus tempos de faculdade, quando tinha que fazer apresentações. O auditório foi enchendo aos poucos. Senhores e senhoras de cabelos brancos, rostos marcados pelo tempo, todos com aquela expressão de curiosidade e preocupação de quem sabe que pode ser o próximo alvo. Quando subi ao pequeno palco, olhei para aquelas 50 pessoas e vi minha própria vulnerabilidade refletida nelas. Boa tarde a todos. Comecei, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Meu nome é Roberto Pires. Tenho 63 anos. E há alguns meses quase perdi tudo o que construí durante uma vida inteira de trabalho, por causa de um golpe muito bem elaborado. Contei a história do início ao fim. Vi as expressões mudarem conforme eu falava. Choque quando descrevi as mensagens usando o número da Helena. Indignação quando expliquei como Renata tinha sido manipulada. Alívio quando contei como conseguimos reverter a situação. Quando terminei, o silêncio no auditório era profundo. Então uma senhora na primeira fila levantou a mão. Senhor Roberto, como o senhor conseguiu perdoar sua filha? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para Renata sentada na lateral do auditório. Ela me olhou de volta, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Perdoar não foi fácil, respondi honestamente. E talvez eu nunca consiga perdoar completamente. Mas aprendi que guardar rancor machuca mais quem guarda do que quem errou. Minha filha cometeu erros gravíssimos, mas ela assumiu a responsabilidade, enfrentou as consequências e está trabalhando todos os dias para ser melhor. Como pai, meu papel não é julgar eternamente, mas ajudá-la a crescer com os erros. Foi então a vez de Renata falar. Ela subiu ao palco com passos hesitantes e contou seu lado da história. Falou sobre as dívidas, o desespero, a manipulação. Falou sobre como é fácil se perder quando você está afogando financeiramente
e alguém oferece uma corda, mesmo que essa corda seja feita de mentiras. Várias pessoas no auditório choravam abertamente. Depois da palestra, formou-se uma fila de pessoas querendo conversar conosco, agradecer por termos compartilhado a história, contar suas próprias experiências. Um senhor de aproximadamente 70 anos apertou minha mão com força. Obrigado, Roberto. Minha filha também está com dívidas, e semana passada me pediu para emprestar dinheiro, usando minha casa como garantia. Eu estava quase aceitando porque não queria vê-la sofrer. Mas agora, vou procurar outras formas de ajudá-la, formas que não coloquem meu patrimônio em risco. Uma senhora se aproximou de Renata e a abraçou. Minha neta está na mesma situação que você estava. Dívidas, desespero, pensando em fazer coisas erradas. Vou mostrar sua história para ela. Quem sabe ajude ela a procurar ajuda antes que seja tarde demais. Saímos do centro comunitário naquela tarde, sentindo que nossa dor tinha servido para algo maior. Nossa história terrível tinha se transformado em uma ferramenta de prevenção, de educação, de esperança. Nos meses seguintes, dei mais 3 palestras em diferentes centros comunitários pela cidade. Renata me acompanhava quando conseguia folga do trabalho. Cada apresentação parecia mais fácil que a anterior. Não porque a história doesse menos, mas porque ver o impacto positivo que causávamos tornava a dor suportável. 1 ano após o início de toda aquela loucura, Renata finalmente quitou a última parcela da multa judicial que eu tinha emprestado para ela. Veio ao meu apartamento um domingo à noite trazendo um envelope. Pai, aqui está o último pagamento. Abri o envelope e dentro havia um cheque com o valor exato que faltava. Mais uma carta escrita à mão. Comecei a ler e meus olhos se encheram de lágrimas. A carta começava assim: Pai, junto com este último pagamento, quero te devolver algo que não tem preço e que eu tinha roubado de você. Sua paz, sua confiança, sua tranquilidade. Sei que nunca poderei desfazer completamente o mal que causei, mas prometo passar o resto da minha vida tentando ser digna do amor que você me deu quando eu menos merecia. Dobrei a carta cuidadosamente e coloquei de volta no envelope. Não falei nada, apenas abracei minha filha. Algumas coisas não precisam de palavras. Naquele abraço estava o perdão completo, a aceitação, o amor incondicional que, mesmo machucado e testado ao extremo, permanecia intacto. Renata, você já devolveu tudo o que importa. Você devolveu sua honestidade, seu caráter, sua determinação. O resto é só dinheiro. Hoje, 2 anos depois daquela noite em que vi o celular de Renata tocar mostrando o número impossível da minha esposa morta, nossa vida encontrou um novo equilíbrio. Não é a mesma vida de antes, nunca será, mas é uma vida honesta, construída sobre verdade e não sobre ilusões. Renata foi promovida novamente e agora é gerente financeira na empresa do seu Moacir. Ela completou seu serviço comunitário e mantém contato voluntário com Dona Irene e outros residentes do abrigo. Suas dívidas foram totalmente quitadas. Ela aprendeu a viver dentro de suas possibilidades, a valorizar o que tem, a não buscar felicidade em coisas materiais. Quanto a mim, aprendi que a confiança não precisa ser cega para ser real, que proteger meu patrimônio não significa não amar minha família, que perdoar não significa esquecer, mas escolher não permitir que o passado destrua o futuro. Meus 3 imóveis continuam registrados no meu nome, com a cláusula de inalienabilidade ainda ativa. Quando eu morrer, Renata os herdará. Mas agora será por merecimento, não por manipulação. Às vezes, nas noites silenciosas, ainda converso com Helena. Conto para ela sobre como nossa filha se recuperou, sobre como enfrentamos juntos a tempestade e saímos do outro lado. E tenho certeza, onde quer que ela esteja, que está orgulhosa de nós dois. Na última palestra que dei, há algumas semanas, um senhor me perguntou qual era a principal lição que eu tinha aprendido com tudo isso. Pensei bastante antes de responder. Aprendi que família não é perfeita, que amor não significa ausência de erros, mas presença na correção deles,
que perdoar é mais forte que condenar, e que às vezes as maiores tragédias da vida nos ensinam as lições mais valiosas sobre o que realmente importa. E você que me acompanhou até aqui, que ouviu minha história desde o início, espero que leve consigo esta mensagem. Proteja seu patrimônio, mas não perca sua família no processo. Desconfie quando as coisas parecerem fáceis demais. E lembre-se que os mortos não voltam para falar através de celulares, mas vivem para sempre em nossos corações e nas escolhas certas que fazemos em memória deles. Agora me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? Conhece alguém que quase caiu em um golpe assim? Compartilhe sua história. Quanto mais falarmos sobre isso, mais pessoas conseguiremos proteger. E se você conhece algum idoso que possa estar em situação de risco, compartilhe este vídeo. Pode ser a diferença entre ele manter seu patrimônio ou perder tudo. Muito obrigado por ter me ouvido até o fim. Que Deus abençoe você e sua família, onde quer que estejam.